sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo tapete super fácil, prático e econômico. O nosso tapete boho chique fica muito legal aí em qualquer ambiente da sua casa. Com esse tom super neutro, vai combinar com qualquer espaço aí da sua casa. Essa minha peça, ela tem 45 centímetros de largura por 73 centímetros de comprimento, a contar com o bico. O material que nós vamos usar aqui para nossa videoaula de hoje é um novelo do Cru Especial 100% algodão número 6, da Supremo Fios. Vou usar aqui uma agulha para crochê número 3,5, tesoura, e vou precisar também de uma agulha de tapeçaria para remates, mas se você não tiver, você pode usar uma agulha de crochê menor para poder fazer esses arremates. Então, esse é o material que nós vamos usar na nossa aula de hoje e em seguida nós vamos começar a tecer aqui a nossa peça pela largura, depois trabalhamos o comprimento dela e depois damos sequência no bico para o acabamento. Então, uma peça muito fácil, você vai fazer uma carreira que eu vou te ensinar por todo o teu trabalho. Então, você vai repetir essa carreira por quantos centímetros você quiser. Aqui eu vou trabalhar uma quantidade determinada, uma quantidade X de carreiras, mas você pode trabalhar a quantidade que você quiser. Então, vamos para a aula? Então, nós vamos iniciar aqui com 57 correntes, que é a largura da nossa peça. Se você quiser fazer menor ou maior, aí fica a seu critério, conforme você quiser fazer. Então, feito as 57 correntes, eu vou voltar na segunda e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, se eu tenho 57 correntes, eu vou ficar com 56 pontos baixos. Vou trabalhar aqui os meus pontos, tá? Os meus 50 aqui e 6 pontos baixos, tá? E aí, daqui a pouco eu volto para mostrar aqui a continuidade da nossa peça, ok? Então, vou trabalhar aqui meus 56 pontos baixos. Trabalhei aqui, então, todas as minhas correntes, fiz os pontos baixos, ficaram 56 pontos baixos aqui. Vamos iniciar uma nova carreira, fazendo 3 correntes, virando a peça, pulo um ponto de base, esse que está aqui já é as minhas 3 correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto, 2 correntes, e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim um Vzinho, ok? Ficou desta forma aqui. O meu ponto de base, pulo um ponto e o meu Vzinho. Laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho aqui um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho aqui ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Laço o meu fio, pulo 2 pontos de base e repito os Vzinhos dessa forma, fazendo aqui ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando até completar ali toda essa carreira, sempre fazendo os Vzinhos, colocando 2 correntes no meio entre eles e 2 pontos de espaço eu pulo para trabalhar no meu terceiro ponto. Trabalhei aqui, então, por toda a minha carreira, chegando aqui ao final, me sobram 2 pontos, certo? Laço meu fio, pulo um ponto, vou lá no último e trabalho um ponto alto. A partir de agora, nós vamos fazer repetição desta carreira aqui. O nosso trabalho é apenas repetição. Então, vamos trabalhar 3 correntes para subir, certo?
viro a minha peça e dentro aqui desse Vzinho, eu vou trabalhar um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Laço meu fio, ponto alto dentro do Vzinho, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Ou seja, eu estou repetindo a primeira carreira, fazendo Vzinho em cima de Vzinho, igual eu tenho na carreira anterior. A diferença é que na carreira anterior, eu estava fazendo em cima do ponto baixo. Neste aqui, eu vou trabalhar apenas aqui dentro do Vzinho. Faço o Vzinho dentro do V, ficando desta forma aqui. Então, vou trabalhar até o final da carreira, daqui a pouco eu retorno para mostrar. Trabalhei aqui, então, a minha segunda carreira de Vzinhos, né? Primeira carreira de pontos baixos, primeira de Vzinho, segunda de Vzinho. Chegando ao final da carreira, laço meu fio e faço ponto alto aqui nesse espaço, ok? Então, agora nós começamos de novo, exatamente igual. 3 correntes para subir, viro a minha peça, venho aqui dentro do Vzinho, trabalho outro ponto V. Ponto alto, 2 correntes e ponto alto no mesmo lugar, ok? Ficando assim. Laço o fio, venho aqui dentro do meu próximo Vzinho, no meu outro espaço, trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Laço o meu fio, vou para o próximo, trabalho ponto alto, 2 correntes e o ponto alto. Ficando assim. Novamente, vamos para o próximo ponto. Trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por algumas carreiras, carreiras de ida e volta, sempre iniciando com 3 correntes e terminando com um ponto alto. Fica Vzinho em cima de V, né? Aqui a gente chama esse ponto de ponto V, separados por 2 correntes cada. E entre os Vzinhos, entre um ponto e outro, não tem correntes, apenas dentro deles, ok? Vou trabalhar algumas carreiras e volto para darmos sequência juntos. Voltei aqui, então, trabalhei 42 carreiras aqui de comprimento da minha peça. Então, para terminar aqui essa carreira, eu preciso terminar como eu comecei, que é com pontos baixos, ok? Então, feito aqui a minha carreira, certo? Terminado a última, faço uma corrente, vou trabalhar um ponto baixo dentro aqui em cima do ponto alto, venho aqui em cima do meu ponto, que eu tenho aqui, trabalho um ponto baixo, dentro da correntinha que dá alça de 2 correntes, trabalho um ponto baixo. Logo à minha frente, onde eu tenho esses 2 pontos aqui, eu trabalho um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, ficando 1 e 1. Dentro do meu Vzinho, trabalho um ponto baixo. Nos meus 2 pontos aqui, um ponto baixo para cada ponto que eu tenho. Dentro do Vzinho, um ponto baixo. Ponto baixo no próximo ponto e ponto baixo no próximo. Ponto baixo no próximo ponto. E vou trabalhando desta forma até chegarmos ao final da nossa carreira. Então, a gente vai tecendo desta forma aqui para igualar os nossos pontos, né? Igualar aqui essas 2 partes, porque aqui a gente tem esses pontos que a gente precisa deixar exatamente igual aqui.
Então, você vai observar que a gente trabalhando os nossos pontos aqui, a gente vai conseguir deixar todos iguais aqui nesta mesma largura. Vou trabalhar aqui, já já eu volto aqui para te mostrar aqui essa comparação de pontos que fica igualzinho. Voltei aqui, então, trabalhei aqui os meus pontos conforme eu te instruí, e você pode observar como início e final estão iguais. Então, aqui, quando a gente tem início e final igual, é importante porque a sua peça fica extremamente certinha, fica muito legal, porque ela fica bem harmoniosa, não fica um lado maior do que o outro. Agora, a gente vai passar aqui para o nosso bico para fazer o acabamento dessa peça. Então, nós vamos dar continuidade, por exemplo, aqui eu tenho aqui onde eu terminei, tá? Vamos trabalhar nessa lateral aqui primeiro. Então, aproveitando que o fio já está aqui, não preciso cortar e vamos trabalhar uma corrente, um ponto baixo nesse mesmo lugar. Laço meu fio e aqui dentro eu vou trabalhar dentro desse ponto aqui, posso trabalhar aqui dentro ou posso trabalhar aqui, pontos altos. Então, vou trabalhar 1, 2, 3, 4. Então, eu tinha parado aqui nos pontos, então, eu fiz 7 pontos altos aqui dentro. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer. Então, como estamos criando juntos essa peça aqui no vídeo, eu quis testar aqui primeiro a quantidade de pontos que ficaria legal para essa base. E eu aqui cheguei à conclusão que 7 pontos altos são suficiente, ok? Feito isso, eu faço uma corrente e eu venho aqui nesse espaço que eu tenho aqui. Então, eu pulo venho aqui e faço um ponto baixo, ok? Uma corrente, laço o meu fio e venho agora nesse outro espaço aqui. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Novamente, exatamente como eu fiz aqui. Feito 7 pontos altos, faço uma corrente, pulo essa base aqui, venho nessa próxima e faço um ponto baixo. Olha só como vai ficando, ok? Vai ficando desta forma aqui. Uma corrente, laço meu fio e venho, pulando esse espaço, venho para o próximo. 7 pontos altos novamente. Então, vou trabalhar aqui os meus 7 pontos, ok? Então, já tenho 4, 5, 6 e 7 pontos, ok? Uma corrente, pulo esse espaço, venho aqui nesse espaço e trabalho um ponto baixo. Uma corrente e vou trabalhar dessa forma até chegar aqui onde eu tenho esse canto aqui, ok? Neste canto aqui, eu preciso acabar com um ponto baixo, exatamente como eu tenho aqui onde eu comecei. Então, vou precisar fazer aqui, se precisar fazer improvisos para terminar com um ponto baixo aqui. Mas isso, se houver necessidade de fazermos o improviso, eu volto aqui antes pra gente fazer junto, ok? Trabalhei aqui, então, desde o meu início. Não precisou fazer aqui nenhum tipo de ajuste para que desse certinho o nosso ponto baixo aqui. Então, você fazendo aqui a quantidade de carreiras que eu te passei, vai dar certinho aqui a nossa peça, ok? Então, vamos lá, fiz o meu último bloquinho, vou fazer um ponto baixo aqui
no meu ponto, exatamente como eu tenho aqui nesse canto. Faço uma corrente e agora venho para essa lateral aqui. No caso, lateral não, para esta largura aqui da minha peça, certo? Então, aqui eu vou pular apenas um ponto e já vou vir aqui no próximo trabalhar os 7 pontos altos para poder ficar bem certinho aqui, né? Bem retinho, não ficar repuxado aqui a nossa peça, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar um total de 7 pontos, exatamente como a gente estava trabalhando nos demais. Então, aqui eu já tenho 6 pontos, o 7º ponto, ok? Então, aqui, olha só, tenho aqui o meu ponto baixo aqui no meu cantinho e os meus 7 pontos. Agora, repito o mesmo processo, só que agora faço uma corrente e aqui eu pulo aqui 1, 2, 3 pontos de base, vou lá no quarto e prendo com ponto baixo. Uma corrente, pulo 1, 2, 3 pontos, vou lá no quarto e faço os 7 pontos altos. Então, aqui, a gente pulou como se fossem 3 pontos baixos, que é o que a gente vai pular nessa lateral aqui. Então, vou trabalhar aqui os meus bloquinhos, sempre pulando 3 e fazendo o bloquinho de 7 pontos altos aqui no 4º ponto. Voltei aqui no início, aqui, né, desses nossos bicos, então, tava trabalhando aqui e tô notando que os pontos, eles estão muito abertos, possivelmente eles teriam que ficar um pouquinho mais fechados, exatamente como a gente tem aqui nessa parte. Então, o que que eu posso fazer aqui? Caso você não faça, por exemplo, pulando 3 e indo no quarto, vamos fazer o seguinte, vamos pular 2 pontos aqui, então, tô desmanchando para pular 2 pontos de base e prender no 3º com ponto baixo, ok? Uma corrente, pulo 2 pontos de base ao invés de 3 e vou trabalhar o meu bloquinho de 7 pontos altos. Então, o que que eu estou modificando aqui no nosso ponto? Que ao invés da gente pular 3 pontos de base, nós pulamos apenas 2 e vamos prender no 3º ponto, certo? Então, aqui eu já tenho um bloquinho de 6, 7. Uma corrente, pulo 2 pontos de base, certo? E vou prender no 3º ponto com ponto baixo. Uma corrente e sigo dessa forma, porque aí ele vai ficar mais juntinho, exatamente como a gente tem nessa lateral aqui. Então, só recapitulando, ao invés de pular 3 e prender no 4º, pulamos 2 e prendemos no 3º. Assim, seguimos trabalhando até chegar aqui. Então, trabalhando aqui, pulando 2 e indo no 3º, só que no final eu pulei um pouquinho a mais de pontos para poder igualar e dar o ponto baixo em cima. Então, olha só, aqui ficou bem melhor com os pontos mais juntinhos, ok? Então, agora, desse outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa, aqui nesta parte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, certo? E deste lado aqui, que é a outra parte da largura, eu vou fazer exatamente como eu fiz nessa largura. Então, nós vamos repetir aqui os padrões que nós temos desse lado e desse lado aqui. Vou completar toda a volta, daqui a pouco eu volto para mostrar. Trabalhei, então, por toda a volta da minha peça, né? Segui trabalhando aqui os meus motivos aqui de 7 pontos altos. Chegando aqui ao final, faço uma corrente e vou fechar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz. Faço uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui no meu 4º ponto, então, dos 7 pontos que eu tenho, conto 1, 2, 3, venho aqui no 4º ponto
e trabalho um ponto baixo, 3 correntes para formar um ponto picô, ponto baixo no mesmo lugar, que é para travar ali o meu ponto picô, certo? 4 correntes, ponto baixo em cima do ponto baixo. Então, nós temos esse motivo aqui na nossa peça, que nós vamos repetir em todos os bloquinhos que nós temos aqui, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui. Vamos recapitular tudo que nós faremos. 4 correntes, ponto baixo no quarto ponto do motivo aqui, que eu tenho 7, ponto baixo no quarto ponto, 3 correntes, vamos fazer o nosso ponto picô aqui, prende esse mesmo picô com ponto baixo no mesmo ponto, trabalhamos 4 correntes e ponto baixo em cima do ponto baixo. Veja como ficou, olha só. Temos o nosso ponto picô, certo? Então, a gente vai repetir isso aqui em todos aqui os motivos que nós temos aqui, todos, tá? Quando chegar aqui no canto, se sobrar dúvida, eu posso voltar para te mostrar como fazer no canto, mas é exatamente a mesma coisa. A gente vai trabalhar exatamente igual. Então, nós vamos fazer esse trabalho aqui por toda a nossa carreira. Trabalhei aqui, então, por toda a volta da minha peça. Você pode observar que nos cantos a gente segue o mesmo padrão de 4 correntes e ponto baixo. Seguimos trabalhando por todo aqui o comprimento da peça, olha só. Nesse outro canto, repetimos o mesmo padrão, sem precisar aumentar correntes ou aumentar pontos, ok? E trabalho até chegar aqui onde eu comecei, certo? Faço o meu último ponto aqui. Minhas últimas 4 correntes, fecho com ponto baixíssimo onde eu fiz o primeiro ponto baixo e vou cortar o meu fio. Cortar aqui o meu fio e vou pegar a minha agulha de tapeçaria para poder fazer os arremates. Então, fechei com ponto baixíssimo, vou puxar esse fio aqui todo aqui para frente, pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou inserir e vou jogar meu fio todo lá pra trás, olha só, ficando assim. Aqui do lado de trás, eu vou fazer o arremate, e o arremate do fio do início aqui também, né? Que é só esconder, dar nozinhos, né? Conforme você preferir, pode fazer o arremate de sua preferência, então, eu vou fazer o meu aqui. Daqui a pouco, eu volto pra mostrar. Cheguei, então, ao término da nossa peça, fiz os arremates do início e do final. E olha só que legal que fica essa peça. Aqui, com esse bico, fica super trabalhado. Uma peça de pontos básicos, mas que com esse bico dá todo um charme nela. Então, a nossa peça aqui ficou medindo 45 centímetros de largura por 73 centímetros de comprimento. A gente tem essa nossa peça, tá? Fica bem bacana, um ponto básico, rápido e muito fácil de ser feito. Não quer usar como tapete, pode transformar em uma linda peseira, em um lindo trilho de mesa, que também fica super bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!